Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, muito bom dia, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vivo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Este é o programa Posso Crer no Amanhã. Deixe-me dizer-lhe uma coisa muito importante. Para você poder crer no amanhã, para você poder enxergar um futuro, para você ter perspectivas de vida, você tem que hoje crer na verdade do Evangelho. Evangelho significa boas novas. Evangelho foi Jesus quem o revelou, o Evangelho da graça de Deus. Paulo, escrevendo à Igreja de Jesus, deixa patente que aquele ministério da lei era fraco e inútil, disse ele aos Hebreus, e nunca salvou. Portanto, a graça de Deus é a resposta que Jesus trouxe para a humanidade. Tudo o que ele conquistou na cruz do Calvário representa e reproduz a graça de Deus. Então não existem boas novas nem evangelho na lei. A lei de Moisés, com os seus 613 mandamentos, dias de festa, comidas, bebidas, abluções, sacrifícios, pagar o preço, isto não tem nada a ver com a vida de uma pessoa de origem gentílica, que não tem sangue de Israel nas suas artérias, nas suas veias. Paulo disse, a mim me foi revelado o evangelho da incircuncisão para os gentios, a Pedro o da circuncisão para os judeus. Então nós precisamos definir hoje que boas novas só existe evangelho se você conhecer o Cristo, não o Cristo nos dias da sua carne, no cumprimento da lei, mas o Cristo ressuscitado. Então, existe um Cristo para os dias da sua carne, quando ele dos 30 aos 33 anos cumpriu o seu ministério. Este cumpriu para que a lei fosse cumprida. Então disse, o fim da lei é Cristo. Então, para mim, à luz da Bíblia Sagrada, a lei terminou. Eu não tenho mais parte com o judaísmo, eu não tenho mais parte com sacrifícios, jejuns, vigílias, pagar o preço, perdi a salvação, ganhei a salvação, cuidado, Deus tira o nome do livro da vida, ou atenção, o diabo vai te pegar, tem que queimar o pedido de oração na fogueira santa, tem que ir para Israel. Amado, isso é absolutamente contrário ao que é a graça de Deus. Jesus disse isso através de Paulo. Pela graça sois salvos, Efésios 2,8, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Depois ele diz, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, quando a lei faz as suas manifestações, sempre são baseadas no homem. Eu jejuei, eu lutei com Satanás, eu subi no monte, eu vigiliei, eu. Na graça de Deus é Cristo, 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 Cristo. Não tem nada a ver com a carne do homem, nem por obras. Nós fomos chamados, fomos feitura dele, disse Paulo em Efésios 2,10, para boas obras preparadas de antemão, para que andássemos em boas obras. Então as boas obras não têm a ver com sacrifícios, jejuns, vigílias, abluções. Tem a ver com a pregação da palavra, com o testemunho de vida, pela boa confissão. Isto é a graça de Deus. E Paulo escreve uma das principais cartas da Bíblia Sagrada, do seu novo pacto. Ele fala de um evangelho, é muito interessante, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa do que vos chamou na graça por outro evangelho.
o qual não é outro, senão que alguns que perturbem querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue o evangelho que valendo o que temos pregado, seja anátema. Então Paulo está dizendo que quem prega ou quem ouve um evangelho que não seja a legítima palavra predestinada de sabedoria, o evangelho da graça, que foi ele quem trouxe, a graça e a verdade, gera anátema, gera vida maldita. Eu sei que há tanta gente me assistindo agora pela televisão, ouvindo pela rádio, que diz, olha, eu preciso de algo mais. Eu quero sair deste ostracismo, essa coisa legalista, judaizante. E você sabe, a igreja de Jesus tornou-se uma igreja judaizante, porque se fazem os mesmos sacrifícios que Moisés fazia. Paulo disse aos Hebreus, quando muda a lei, implicitamente tem que mudar o sacerdócio. Ou seja, agora não é mais Moisés, é Jesus. Agora não é mais a lei com todos os seus mandamentos da carne, é a graça de Deus. Então, Paulo vai descrevendo isto aqui e você sabe que eu gosto muito de ficar com a verdade. Eu não gosto de andar titubeando, procrastinando e dizer, não deve ser bem assim. Quando Paulo diz, um anjo pode pregar, um anjo pode pregar. O ministério angelical, a Bíblia é permeada, você vê lutas de anjos, guerras de anjos, no Apocalipse. Paulo diz que são ministros que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem não conhece isto, começa a dizer à igreja, não, Paulo exagerou, Paulo era nervoso, Paulo não está falando a verdade. Paulo está falando a verdade e não era nervoso, era a graça de Deus que tinha que ser pregada. Por isso é que chamaram Paulo de peste, né? Peste, ele faz divisões. É porque a lei escraviza. A lei escraviza os homens. Amado, não existe ninguém feliz, realizado, com convicção da sua salvação, seguindo as obras da lei, os sacrifícios da lei, Moisés. Então Paulo diz, alguns perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo. Essa palavra que é segundo o homem, disse Paulo, gera anátema, gera maldição. E depois Paulo continua dizendo no capítulo 1, porque ouviste, versículo 13, qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso com as tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, aprova revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, e sem detença, não consultei carne e sangue, não subi a Jerusalém, para os que eram apóstolos de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então aqui nós vemos focada a doutrina da soberania de Deus e da predestinação. Olha só, ele disse, olha, quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Paulo está falando aqui que não existe livre-arbítrio. Não é o homem que escolhe. Não é o homem que um dia diz, eu comi um hambúrguer estragado, não dormi de noite, tive um pesadelo, uma insônia, amanhã vou para a igreja. Não existe isso aqui. Paulo está deixando claro. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Então, a predestinação de Deus é fundamental. Primeiro, não há na Bíblia Sagrada a palavra ou expressão livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um mito, livre-arbítrio é uma mentira, livre-arbítrio é diabólico, livre-arbítrio tenta roubar a glória de Deus, livre-arbítrio tenta colocar no homem a responsabilidade que é de Deus e em Deus a única responsabilidade da soberania. O homem, se quiser, decide, se não quiser, não decide. Então usam-se versículos que as pessoas não conhecem por revelação. Por exemplo, usando Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro, sento-me com você e saio. Então eu ouço os pregadores dizendo, olha, você tem livre-arbítrio, o Senhor está batendo a porta. Se você não abrir, ele vai procurar o vizinho. Você acha que o senhor Godofredo ou a dona Cisporina tem, na realidade, no seu coração um locker, um cadeado, um trinco, e que o Senhor Jesus, de forma frágil, raquítica, fica batendo na porta dizendo, dá-me uma chance. O
chorando, implorando. Olha, amado, o homem sem Jesus está morto em pecados e delitos. Se Deus não o buscar, ninguém. Jesus disse, se o Pai não o trouxer, ninguém é salvo. Se o Pai não o trouxer. Então tem que ser Deus a trazer, tem que ser Deus a chamar, tem que ser Deus a perdoar, tem que ser Deus a selar, tem que ser Deus a predestinar, tem que ser Deus a salvar. É por graça, não tem participação do homem. Olha, João Calvino dizia isto. Se o homem pensar que tem o mínimo que seja de participação na salvação, esse homem não conhece Deus, esse homem não conhece a Bíblia. E é verdade. Então, Paulo diz assim, olha, ao que me separou antes de eu nascer, ele está falando de quê? De soberania de Deus, de desígnios de Deus. Paulo disse, olha, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, ou quizás nem no ventre da minha mãe, quando Deus me criou um espírito, antes de todas as coisas, conforme disse Jó, ao que me chamou antes de nascer, quer dizer que eu nasço ovelha, vivo ovelha e morro ovelha, pastor? Sim. Deus não é um cirurgião plástico, como eu ouço os pregadores dizer, não. Ele pega um lobo e ele corta um pouco as orelhas, enxerta uns mini crafts de pelos, troca um pouco o focinho, faz uma mudança na arcada dentária. Então, em vez de lobo, Deus transforma o lobo em ovelha. Você acha que Deus transformaria lobo em ovelha? Deus fez lobo, Deus fez ovelha. Onde está na Bíblia que Deus pegou um lobo e o salvou? Onde está na Bíblia dizendo que uma ovelha se perdeu? A Bíblia diz isto. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Ovelha nasce ovelha. Isaías, o profeta, diz, por um pouco de tempo eu te deixei, mas logo eu te cobri de misericórdia. Nós éramos ovelhas que estávamos desgarrados como ovelhas. Eu nasci ovelha. Andei perdido 21 anos na igreja romana, fazendo sacrifícios, batendo com a mão no peito, acreditando no purgatório, sendo oprimido por uma série de doutrinas, por infalibilidade papal. Acreditei em tantas coisas no escapulário, nas indulgências, e bem que dizia os construtores da Capela Sistina e da Catedral de São Pedro, cada moedinha que cai aqui é um pecado que é perdoado. Eu acreditei nisso. Durante 21 anos, amado, eu acreditei nisso. Eu era comprometido com essas mentiras, achando que Maria era a rainha dos céus, que Maria mandava, Maria pediu ao filho, o filho pediu ao pai, que quem mandava era a mãe. Isso tudo se chama religião. Isso não é verdade, isso não é libertador. Então Paulo disse, ao que me separou antes de eu nascer. Quer dizer que antes de eu nascer, a Bíblia diz no Salmo 139, nenhum dia havia ainda quando todos os dias já estavam contados e escritos. Ele me conheceu quando eu ainda era informe, meus ossos eram informes, escreveu meu nome no livro da vida, antes de eu existir. Então, meu amado, nós estamos falando de um Deus soberano. A palavra original grega, despotes, aquele que tem poder para fazer com quem quer, como quer e quando quer. Este é Jesus. Este é o Todo-Poderoso. Este não é um Deus raquítico que está batendo na porta da Cisporina, guarda esse nome, e do Godofredo, guarda esse nome. Oh, me dá uma chance, me dá uma chance. Oh, por favor, abra a porta do teu coração. Aí, Cisporina diz, oh, absolutamente. Não tem vez aqui. Aí vem o Godofredo e diz, bate com a porta 2 vezes, aqui não entra. Eu tenho livre-arbítrio. Assim Paulo também pensava. Assim Paulo também pensava, quando a caminho de Damasco, montado no seu cavalo, com a sua entorragem, com ordens de prisão, e de repente a caminho de Damasco, ele viu uma luz e caiu do cavalo. E Deus falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque você está perseguindo a minha igreja. Você não sabe, perseguindo a minha igreja, está me perseguindo a mim. Eu sou o Senhor da igreja, eu sou o cabeça da igreja, eu sou o soberano da igreja. Você ouve a minha voz, Paulo? E ele disse, sim, Senhor. Ah, Paulo, como ele reconheceu Jesus como o Senhor? Porque ele foi
desde antes do ventre, disse ele aqui, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça. Então, amado, a predestinação é algo formidável, fantástico. É isso que dá segurança à vida, amado. Desde que eu comecei a aprender e a revelação chegou até mim, em 1986 em diante, que eu comecei a compreender, gente, o Evangelho de Jesus não tem nada a ver com o que está aí, amado. Que se faz comércio do povo de Deus, que se mercantiliza a palavra. Amado, quando se fala das questões de prosperidade, prosperidade tem a ver com ser dizimista, ser fiel a Deus, é um ato de decisão entre a minha pessoa e Deus. Eu não estou falando de percentuais, de pedaços, de quantias, estou falando de leis sagradas. Então eu disse, ele me separou, é muito importante esse versículo, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou. Quer dizer que não é o livre-arbítrio do homem, isso é um mito. Isso é roubar a glória de Deus, isso é colocar Deus como um Deus frágil batendo na porta do Godofredo e da Cisporina, dizendo, abre, abre, eu te apelo, eu faço um apelo, por favor, tem misericórdia. E o homem cruza os braços e diz, não, amado, quem tem poder? É o coração de pedra do homem ou o poder da palavra, amado? Quando Deus tem um eleito do Senhor, ele para as 99 e vai em busca dele, dessa ovelha perdida. Ele varre a casa até encontrar a dracma perdida. E o homem não pode resistir ao apelo do Espírito Santo. O homem não tem capacidade. Diz que, Provérbio de Salomão diz que Deus inclina o coração do homem como aos ribeiros de águas. Então, o homem, quando ele é predestinado, quando Deus o chamou desde antes de nascer, amado, ele chega a esta terra como uma ovelha. Mas como ela não sabe disto, faz um monte de besteiras. Ele vai para o mundo, e bebe, e fuma, e adultera, e rouba, e mata, e faz. Mas se ela é ovelha de Jesus, meu amado, se ela veio desde antes de nascer, desde o ventre, já vinha predestinada, vamos voltar lá a esse versículo, porque ele é fundamental. Ao porém me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, revelou o seu Filho em mim. Então, antes de eu nascer, fui chamado. Hoje eu entendo isto com absoluta segurança. Eu não poderia estar aqui, senhoras e senhores, se não fosse um chamado, se não fosse uma missão. Eu não poderia ser um anjo vivo, um apóstolo, um profeta vivo, se isto não fosse um chamado de Deus. Que competência eu tenho, que capacidade eu tenho, zero à esquerda da vírgula, amado. Então diz que é Deus que capacita, é Deus que chama. Aprove a Deus revelar Jesus ao meu coração. E ele diz assim, olha, para que eu pregasse entre os gentios. Quer dizer que a palavra da graça de Deus é para os gentios, não é para os judeus. Existem judeus que são convertidos à graça de Deus. Mas a palavra dos gentios é específica, é para a igreja gentílica, para aqueles que não têm sangue de Israel. Eu disse, pregasse entre os gentios, eu não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para o que eram apóstolos de mim. Por que ele não consultou carne e sangue? Carne e sangue não herdam o reino de Deus. E por que ele não consultou Pedro, Tiago, Marcos, aqueles que estavam em Jerusalém? Porque Jerusalém era o centro da lei, ainda hoje é o centro da lei. Paulo disse, eu não vou consultá-los, o meu chamado é para pregar entre os gentios. Então, a minha chamada não é para pregar entre os judeus. Eu tenho um chamado para pregar entre... Pastor, mas não há um remanescente entre os judeus? Sim, se eventualmente um judeu é remanescente da graça, ele se converte a Jesus. Ele sai do pacto velho de Moisés e entra no pacto da graça de Deus na nova aliança, os remanescentes. Mas especificamente, Paulo pregou aos judeus, aos gentios. E ele disse, olha, eu não consultei aos que eram antes de mim que estavam em Jerusalém. Ele não foi lá perguntar, Pedro, você acha que predestinação existe? Você acha que livre-arbítrio é o homem que decide? Não, ele disse, eu fui para Damasco, eu fui para regiões da Arábia, eu me isolei de toda a religião, porque eu queria viver absolutamente o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, para que eu pregasse entre os gentios. Você sabe que, eu lhe digo isto com muito temor e tremor, esta manifestação de Deus na vida de Paulo aconteceu na minha vida. Eu questionei muito, às vezes no silêncio das minhas tertúlias com Deus.
Eu já era um pastor bem-sucedido, já tínhamos 5.000 pessoas na igreja. E eu perguntava a Deus, é isto que é o Evangelho? Essa torriça, essa briga com Satanás, com os demônios. Olha, amado, eu tinha uma voz 10 vezes mais forte do que o Pavarotti. E muito da minha voz que se foi gritando com demônios. Sai, não sai, sai, filhos da perdição. Que eu vou lhe dizer, nenhum fica na igreja. O senhor pode perder tempo, sai demônio, sai demônio. O filho da perdição não é para a salvação. Ele é joio, ele é filho da perdição, ele tropeça na palavra. Agora, o filho de Deus, a ovelhinha, ela pode estar no fundo do poço, mas quando ela ouve a voz do Pai, ela vem porque o Pai é atrás. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não o trouxer. Este é o Evangelho da graça. Este Evangelho que Paulo disse, olha, amado, foi para a liberdade que Cristo libertou. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. A lei, a pregação do homem, o ministério da lei, ela escraviza o homem. Quantas pessoas a esta hora, infelizes, escravos, sem capacidade de viver, tristes, vão na igreja, marcam o seu ponto, andam com a Bíblia debaixo do braço, mas o que lhes é ensinado é a lei. A lei é condenação, a lei é morte, cria escamas nos olhos, fecha os ouvidos, cria véus no coração. As pessoas se convertem a Jesus e continuam servindo a Moisés. Tem que pagar o preço, tem que jejuar, olha o demônio, apagou o nome do livro da vida. Você sabe que nem Deus pode apagar o nome do livro da vida. Se ele escreveu, amado, ele não apaga. Os dons e as chamadas são irrevogáveis. Então, quando Deus chama, ele sela para o dia da redenção, ele salva. É porque é ovelha, e Deus, por você ser ovelha, te colocou diante dessa televisão, dessa estação de rádio, desse satélite, porque Deus há muito tempo vem te revelando a graça do Senhor, e você está com medo, você resiste, o que vão dizer, o que não vão dizer, é por graça. O fim da lei é Cristo. Muita gente tem zelo, mas não tem conhecimento. Então, o profeta Oséias diz, conhecei e continuai a conhecer. Segui neste conhecimento. Conhecer a Deus é conhecer a graça do Senhor, é ser livre, é ter convicções fortes, sólidas, é saber que uma vez em Cristo, Cristo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez perdoado, perdoado para sempre. Pastor, mas os que dizem o contrário, é outro evangelho, só perturba e perverte. Só perturba. Olha, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, lhe falo com a formação de um psicanalista. As pessoas que eu conheci mais perturbadas na minha vida foram pessoas que viveram escravas da lei. Seja livre. Seja livre pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Hoje é quarta-feira. Eu estou numa expectativa muito grande para logo à noite. Estou muito entusiasmado. Uma noite de família. Nós vamos ver a glória de Deus. Eu quero lhe convidar para estar na igreja Cristo Vive. Viver a graça genuína. Você ficar firme. Não é a igreja que fala da graça. É a igreja que vive a graça. Venha estar conosco. Nosso telefone é 30 17 90 90. Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teres e da 28DP. Aqui na Catedral Cristo Vive, você pode conhecer a verdade, ser livre, viver segundo o ressuscitado. E nunca mais na vida você vai submeter ao jugo de escravidão. Porque quem vive debaixo das obras da lei, disse Gálatas 3,10, está debaixo de maldição. Grande parte das placas que se diz a igreja estão debaixo de maldição. Só não querem receber isso, você sabe por quê? Para manipular o povo de Deus. Seja livre. O único Senhor da tua vida se chama Jesus Cristo. Amém? Nosso telefone 30 17 90 90. Eu quero agradecer a Deus pela possibilidade de estar aqui diariamente. Agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive, com seus dízimos e ofertas. Permitem termos este resgatador de almas pela televisão, pela rádio, pelo satélite. Agradecer a você que entende que este programa é libertador. Este programa é uma necessidade para a nossa sociedade. Colabore conosco. R$1 por dia você estará ajudando a resgatar vidas, não só aqui no Rio, no Brasil e no mundo. Nosso ministério chega a 123 países. Nós não mercadejamos
a palavra, nós não fazemos mercantilismo, não fazemos comércio com o povo de Deus, não recebemos verbas de nenhum lugar. Nós acreditamos que a igreja é de Deus e é Ele que provê através do seu povo. Amém? Estamos nos despedindo. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispa Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive, o governo dos bispos da igreja, juntos dizemos: aquele que te chamou antes de você nascer e por sua graça você chegou até o dia de hoje. É por graça e chegará à eternidade. Amanhã eu volto. Telefone 30 17 90 90. Graça e paz. Até amanhã em nome de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.